Olá, o vídeo de hoje vai ser sobre carência afetiva. E esse tema foi inspirado no último vídeo que eu fiz sobre aplicativos de namoro, onde eu, além de dar o meu posicionamento em relação aos aplicativos, eu falei também por que as conexões não estavam acontecendo. Porque as pessoas estavam mandando sinais contrários ao que elas queriam. E que muitas vezes, né, a carência afetiva é responsável por essa falta de conexão emocional, não é uma conexão saudável. Porque pessoas que são carentes afetivamente, elas têm um vazio, um buraco emocional e elas tentam preencher com pessoas, coisas e animais. Elas projetam no outro tudo o que falta nelas e acabam colocando um peso enorme nos relacionamentos. Então, eu achei que era importante falar sobre isso. Até porque minha intenção não é só refletir sobre o assunto, mas também trazer soluções para vocês. Então, se você é uma pessoa carente afetivamente ou nem sabe que é, assiste até o final, para você tentar entender. De repente, você vai se identificar e vai modificar essa sua estrutura emocional para que você consiga fazer boas escolhas e se conectar com pessoas saudáveis, tá? E se você conhece alguém que tem essa carência afetiva, manda esse vídeo. Manda esse vídeo porque aqui eu vou dar dicas boas. Inclusive, pegue o papel e a caneta, curta esse vídeo e vamos ajudar a engajar esse canal, tá bom? Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre carência afetiva. As pessoas estão muito carentes. O mundo está carente. E você percebe isso nas atitudes das pessoas. Você percebe também na falta de conexão que elas estão tendo, né? Sejam em encontros, em aplicativos e qualquer coisa. As pessoas estão deixando de ser interessantes e passam a viver a vida do outro. E isso não é bacana. E tudo começa lá na infância, porque na nossa infância a gente tem uma necessidade básica de atenção, de carinho, de um olhar do cuidador, de acolhimento. Muitas vezes a gente acaba não tendo isso, porque a maioria das pessoas ainda não conhece muito sobre educação, acabam replicando o que tiveram. E a gente sabe que tem muitos adultos feridos por aí, né? E principalmente a pessoa ela acaba não quebrando o ciclo. E aí essas crianças elas crescem. E elas crescem com uma necessidade de validação do outro. Elas fazem de tudo para serem bonzinhos, boazinhas, para conquistar, né, e ter alguma migalha emocional do outro. Então ela sente uma necessidade de fazer pelo outro para que ela obtenha algum preenchimento, algum amor, algum olhar, algum carinho, alguma atenção. E aí, como adulto, né, essa criança que cresceu, virou um adulto, ela passa a ficar muito vulnerável nesses encontros, nas redes sociais, nos aplicativos. Por quê? Porque ela não tem uma visão de reciprocidade na medida correta. Imagina, se a pessoa dá um pouquinho, ela vai lá e dá o triplo. Só que quem deu um pouquinho e recebeu o triplo começa a achar estranho, né? Ou foge, corre, porque não quer ninguém ali desproporcional e muito carente, quer alguém equilibrado, né? Não quer alguém muito emocionado. Ou, se for um oportunista, vai continuar essa relação, só que é uma relação que vai ser sempre desigual. E os oportunistas geralmente manipulam, acabam, né, entrando naquela relação para ser, né, uma pessoa de repente tóxica, abusiva. E é por isso que a gente vê muitas relações desiguais e tristes, né? Porque a pessoa que é carente, ela prefere ter alguém, mesmo que aquele alguém seja ruim para ela, do que ficar sem ninguém. É como se ela precisasse de um motivo para viver. E quando ela não está preenchendo com pessoas, ela está preenchendo, como eu falei, comprando muitas coisas, né? Alimentando uma compulsividade, um consumismo exagerado. Às vezes projetam no próprio pet, focam tanta atenção no pet que esquece da vida, esquece das pessoas. É, e às vezes
causam até uma relação que eu diria um pouco também desproporcional, né? São aquelas pessoas que dormem com o pet, que tratam o pet como se fosse uma criança, um ser humano. Então, você vê que fica um pouco desproporcional. Me desculpem se você é assim, se você é uma pessoa que trata dessa forma, mas às vezes pode ser um desequilíbrio emocional, tá? E como que você vai tratar isso? Se você não teve na infância, como é que você faz para você se suprir, né? Para você tampar esse buraco emocional? Só você vai conseguir suprir essa carência. Outras pessoas não vão conseguir suprir isso para você. Por quê? Porque você vai sempre colocar o outro no pedestal. Você vai sempre querer viver a vida do outro. Você vai colocar um peso enorme em relação a outra pessoa. E de alguma forma você vai deixar de ser interessante. Você vai se colocar sempre em segundo plano. Você nunca vai estar satisfeita, porque você não vai se sentir feliz. Porque geralmente quando você entra numa relação, você se doa tanto que você acaba esperando que a outra pessoa também se doe na mesma proporção, mas ela não vai se doar. E aí você cria uma expectativa, você se frustra, você fica angustiada, e não é isso que a gente quer. Então, para você que sofre desse problema, que você sente que você tem essa carência, passe a apreciar a sua própria companhia. Como é que você vai fazer isso? Primeiro, mude a sua rotina. Faça uma rotina em que você consiga se colocar como prioridade. Faça atividade física, procure um hobby, leia, se aproprie de cultura, de conhecimento, para que você se sinta mais segura para conversar com as pessoas, para trocar uma ideia. Esteja em grupos, faça coisas, tenha uma vida social, faça coisas que proporcione você conhecer gente, trocar ideia. Além disso, vá de vez em quando ao cinema sozinha, vá num restaurante sozinha. De repente, você, além disso, obviamente, busque também fazer uma terapia ou vá para uma ferramenta de autoconhecimento para você tentar curar essa ferida emocional que você tem lá da tua infância, para que você entenda, acolha e transforme a sua vida. Que você consiga compreender que se você ficar focando muito na outra pessoa, a outra pessoa ela vai estar sempre num pedestal e você vai estar sempre abaixo dela. E você estar abaixo vai ser sempre motivo de sofrimento, porque você sente uma necessidade de fazer cada vez mais pelo outro. E daqui a pouco você não vai ter mais energia para isso. Então, mude o seu estilo de vida. Quando você para ler, para buscar conhecimento, quando você tem ali uma lista das características que você busca numa pessoa, quando você traz leveza para a conversa, quando você entende que você não precisa ter tanta ansiedade para encontrar alguém, porque quanto mais ansiosa você tiver, menos você vai conseguir se conectar com alguém saudável. E comece a racionalizar. Porque toda vez que você sair, que você estiver com alguém, você precisa estar mais relaxada. Você precisa estar mais calma, mais tranquila consigo mesma. De repente, se você buscar fazer uma meditação, uma respiração, isso pode te ajudar bastante. Você começar a treinar, até mesmo nos aplicativos, treinar uma escolha, né? Começou a perceber que a pessoa que está ali conversando com você, ela não tem os requisitos que você busca, nem continua conversando, nem continua. Não perca o seu tempo. A partir do momento que você vê que a pessoa tem qualidades que você busca, aí vale a pena. E você não precisa fazer de tudo para que aquele encontro aconteça e nem para que aquele relacionamento aconteça. Deixe as coisas fluírem devagar, porque tudo que vem devagar é duradouro. Tudo que vem muito intenso demais, que a pessoa vem com tudo, com muita intensidade, com muita sede ao pote, você pode
ter certeza que as coisas tendem a ser desproporcionais e fugazes. É aquele relacionamento que vai durar pouco. Porque intensidade demais, você tem que ficar sempre em alerta. Eu já falei isso também no último vídeo, tá? Então, vamos buscar se estruturar emocionalmente. Vamos deixar essa carência afetiva de lado para que finalmente você consiga ser uma pessoa interessante, tomar conta de todas as áreas da sua vida e que quando você conhecer alguém, você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você sempre faz. Só que você vai adicionar no seu tempo um tempinho também com aquela pessoa. E não vai deixar de viver o que você precisa viver. Não vai deixar de fazer os seus hobbies, não vai deixar de fazer as suas atividades, não vai deixar de fazer a sua leitura. Você vai cuidar de si mesma e vai também poder trocar informações, ideia, carinho com a outra pessoa. As pessoas gostam de conhecer gente interessante. Quando você deixa de ser interessante, perde a graça. E aí a outra pessoa começa a ver que, poxa, ela não é aquela pessoa que eu imaginava ser. Cadê aquela pessoa interessante que eu conheci? Porque tem muita gente que no início, né, até quando começa a conversar, é super interessante, super, né, tranquila, mas aí quando se conecta emocionalmente, parece que vira uma chave. Se torna alguém inseguro, ciumento, possessivo, controladora. E isso não pode acontecer. Você precisa se cuidar primeiro para você conseguir ter alguém bacana do teu lado. Bom, tem muitas reflexões que a gente pode fazer acerca da carência afetiva. Eu posso até dar um exemplo aqui para vocês, porque chegam muitas mulheres que estão há bastante tempo sem se relacionar e quando elas começam a contar, eu começo a entender que tem a ver realmente com esse vazio, com essa insegurança e com essa baixa autoestima. E aí, olha o que acontece muitas vezes. Imagina que tem até uma cliente minha que foi muito engraçada, porque ela estava contando como ela estava na rede social dela, aí chegou um cara e curtiu a foto dela. E aí ela perguntou assim: mas e aí o que que eu faço? Eu pensei em curtir a foto dele e falar com ele no direct. Aí eu falei assim: não, eu acho que você deveria ser ter uma reciprocidade na mesma medida. Se ele curtir uma foto sua, vai lá e curte uma foto dele. Quem sabe agora ele de repente não vai curtir e não vai te chamar no direct. Por que que você tem que ir com tanta sede, com tanta vontade? Se acalma, relaxa um pouco, deixa as coisas fluírem. E foi legal porque assim, mesmo sem querer, mesmo querendo agir de forma contrária, ela foi lá e fez exatamente o que eu falei. E sabe qual foi a resposta? Mais positiva possível. Por quê? A pessoa que estava ali do outro lado, que curtiu a foto, ela não sentiu o desespero dela por encontrar alguém. Então, aí sim instigou uma vontade de conversar. Agora, imagina se ela tivesse curtido e já ido falar direto no direct. Ia perder a graça. Porque as pessoas elas gostam também de uma conquista. Isso não é joguinho. Joguinho é. Porque assim, as pessoas falam assim, ah, eu não gosto de joguinho. Mas um certo mistério é legal. Você mostrar que você está ocupada, que você tem outros interesses, também é legal. Então, passe a fazer com o outro o que você também gostaria que fizesse com você. Mas entenda que essa intensidade, se alguém chega com muita intensidade para você, até você que tem essa carência afetiva, das duas uma, ou você não vai se conectar, ou você vai acabar se conectando muito intensamente e depois vai se decepcionar. Então, eu espero que depois de ver esse vídeo e de mudar os seus hábitos, você consiga se estruturar emocionalmente e passe a se preencher de si mesma. Aprecie a sua própria companhia. E depois me conta aqui o que você achou, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo.